Então, pessoal, partindo para essa segunda parte da aula, que nós já vimos uma revisão geral do que, de como funciona um circuito elétrico, o que é medido e como é medido, né? As grandezas dentro de um circuito elétrico. Nós vamos falar de circuitos elétricos mais complexos, né? Que são circuitos elétricos que há associação de dispositivos dentro do circuito. Então, você vai acabar tendo dois ou mais daquele dispositivo dentro do circuito. Dois ou mais geradores, dois ou mais capacitores, dois ou mais resistores, dois ou mais interruptores. São associações de dispositivos dentro de um único circuito. Se você pegar um computador, ele é uma loucura. Ele é 1 milhão de associação de dispositivos. A rede elétrica chega a uma só, chega na fonte e na fonte sai derivando para um monte de peças no computador, cada uma fazendo a sua devida função. Legal? Mas eles estão associados, e essa associação pode ser ou em série ou em paralelo. Então, primeiramente, nós vamos falar da associação em série, beleza? O que é associar os dispositivos em série? Colocar em série é colocar eles de forma sequenciadas dentro de um único caminho, beleza? Dentro de um único caminho condutor. Então, quando eu coloco os dispositivos em série, eles estão partilhando de um mesmo caminho condutor. Então, as cargas que passam por um têm que ser as cargas que passam pelo outro dispositivo. Legal? Então, para isso acontecer, eu tenho que colocar eles dentro de um mesmo terminal elétrico, dentro do mesmo caminho elétrico. Então, quando eu vou associar geradores, eu vou associá-los colocando eles de forma sequenciada. Ok? Beleza? Os controles remotos nossos, quando eles colocam as duas pilhas, eles associam elas em série, sempre em série, beleza? Os controles remotos nossos funcionam numa voltagem de 3 volts, cada pilha tem 1,5, aí a gente acaba colocando duas pilhas em série, ok? Na associação em série, além dos dispositivos estarem aqui no mesmo terminal elétrico, o polo positivo de um vai estar sempre associado com o negativo do outro. Então, se você olhar aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Essa é a associação de geradores em série. Legal? Beleza? E aí eu vou ter 3 geradores. O gerador 1, o gerador 2, que vai ter uma voltagem 2, onde faz esse potencial 2, e o gerador 3. Beleza? Quando eu coloco esses 3 geradores, na análise de um circuito elétrico, eu posso pensar neles individualmente, que é o menos comum, ou eu posso pensar qual é o resultado desses geradores em conjunto dentro do circuito, que é o que nós chamamos de voltagem. Qual é a voltagem equivalente ou voltagem total do circuito, beleza? A voltagem equivalente é a voltagem estabelecida no circuito pela ação conjunta dos 3 geradores, beleza? Então, quando eu vou achar a voltagem equivalente, a voltagem total ou voltagem resultante aqui dos 3 geradores, eu tenho que somar esses geradores. Só que quando eu vou somar, eu tenho que verificar se a associação é em série ou é em paralelo, porque a associação em série tem uma consequência, a associação em paralelo tem outra consequência, ok? Então, para eu associar geradores em série, aqui a voltagem equivalente vai se dar pela soma das voltagens de cada um do gerador, ok? Ali eu tenho 3, se eu tivesse colocado 10 geradores em série, eu somaria dos 10, ok? Ah, Alexandre, então eu estou analisando um circuito elétrico que tem uma certa
resistência, essa resistência, sei lá, vou falar que é de 10 ohms, estabelecida por esse resistor, ok? E que cada um desses geradores tenha uma voltagem de 20 volts. Então, V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a 20 volts, ok? Este circuito elétrico, ele não vai estar submetido a uma voltagem de 20 volts, beleza? Esse circuito elétrico vai estar submetido a uma voltagem de 60 volts. Legal? Então, para que serve associar geradores em série? Quando eu associo os geradores em série, eu aumento a voltagem equivalente. Qual é a consequência disso? Quando eu aumento a voltagem equivalente, vai ter duas consequências. Quanto maior a voltagem, maior a força eletromotriz, maior vai ser a corrente elétrica que vai passar por esse circuito, ok? Tanto é que, olha só, a corrente elétrica, ela é, vamos lá, lembrar das equações, você e. Então, a corrente elétrica é o quê? Voltagem sobre resistência. Se eu tivesse um único gerador, a corrente que passaria aqui, ela seria igual a quanto? 20 por 10, 2 amperes, 2 coulombs a cada segundo vão passar ali no circuito, 2 coulombs de carga, beleza? No momento em que eu associo esses geradores, a voltagem passa a ser o quê? 60 volts. A resistência ofertada pelo resistor continua sendo de 10 ohms. Então, essa corrente passa a ser de quanto? 6 amperes. A corrente passou a ser o quê? 3 vezes maior. Então, a primeira consequência de eu associar geradores em série, que a voltagem equivalente, ela sempre será maior que a voltagem de qualquer um desses geradores trabalhando de forma isolada. Então, se a voltagem é maior, equivalente, a corrente total estabelecida no circuito, ela também vai ser maior, ok? Mas essa não é a única mudança. Qual que é a outra mudança? Além da corrente elétrica ser maior, a quantidade de energia desprendida por cada carga vai ser maior. Então, quando eu faço isso, é quando eu quero aumentar a potência dentro do circuito, não é? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, passava quanto? 2 coulombs de carga a cada segundo e cada um deixando quanto? 20 joules de energia. Nessa situação agora, o que aconteceu? Vão passar 6 coulombs de carga a cada segundo, ok? Mas cada uma deixando quanto? 60 joules de energia. Beleza? Então, eu vou ter 3 vezes mais carga, deixando 3 vezes mais energia. Então, quando eu associo em série os geradores, eu aumento a voltagem equivalente. Então, a voltagem equivalente sempre será maior que qualquer uma das voltagens dos geradores de forma isolada. E aumentando a voltagem, consequentemente, vai ter um aumento da corrente elétrica e o aumento do desprendimento de energia de cada carga que passar por esse circuito. Legal? Ok? Então, diversas situações em que vocês forem analisar um circuito elétrico e ele estiver associando os geradores em série, você, para pensar no funcionamento do circuito como um todo, você tem que chegar na condição equivalente. Beleza? E aqui, em série, vai somar. Ok? Em série, soma para eu chegar na voltagem equivalente. Legal? Ok? Show de bola. Então, associei geradores em série. Agora, além de associar geradores, eu também posso associar resistores, ok? Eu posso, em vez de colocar só um resistor,
dentro desse mesmo caminho elétrico, eu tenho que colocar 2 ou mais, coloco 2 ou mais resistores. Vou colocar 3 aqui. R1, R2 e R3. Legal? Vamos lá. Vamos imaginar que R1 tem uma carga de 10 ohm, R2 uma carga de 6 ohm, R3 uma carga de 4 ohm, uma resistência de 4 ohm. Legal? Quando eu coloquei isso aqui, esses 3 circuitos, esses 3 resistores, estão no mesmo caminho do circuito. Uma forma de eu enxergar se o objeto, se os resistores entre eles estão em série ou em paralelo, é enxergar que as cargas que passam em um se passam no outro, quer dizer que eles estão ligados no mesmo caminho elétrico. Então, vocês estão ligados no mesmo caminho, estão associados em série. Beleza? Outra forma de enxergar, porque às vezes aparecem uns exercícios com circuitos elétricos extremamente complexos. Teve um que eles fizeram isso aqui, ó, no Enem. Era um sorvete. Quem lembra dessa questão? Era um sorvete o circuito elétrico. E pedia as resistências equivalentes em situações diferentes de pontos de ligação nesse sorvete. Mas o que eu estou querendo mostrar com isso? Que às vezes é difícil a gente enxergar quais resistores ou geradores estão em série ou em paralelo entre eles. Então, o que eu sugiro fazer? Nas resistências é onde vai ter uma transformação de energia. Então, é onde as cargas mudam de potencial elétrico, porque quando elas realizam trabalho, há uma mudança de potencial. Então, da mesma forma que existe uma diferença de potencial nas extremidades do gerador, vai existir uma diferença de potencial nas extremidades do resistor. Então, ele vai ter um polo positivo e um polo negativo. Qual vai ser o polo positivo? O que estiver voltado para o lado positivo do gerador. Então, o que eu faço? Eu imagino uma corrente elétrica vindo no seu sentido convencional e ela está vindo do polo positivo, então ela entra positivo, a corrente elétrica veio aqui da esquerda, entrou positivo, perdeu energia, vai mudar o potencial, que vai ser o polo quê? Negativo. Nesse segundo, a corrente elétrica continuou vindo, entrou no R2 pela esquerda, saiu pela direita. Entrou positivo, saiu negativo. Quando eu penso no sentido convencional, né? Entra positivo, sai negativo. Se eu pensar no sentido real, entra no negativo e sai no positivo. Legal? Então, quando eu faço isso, eu consigo enxergar os polos dos pontos terminais do resistor. Então, eu consigo enxergar que quando os polos estão, quando os resistores estão associados em série, obrigatoriamente o polo negativo de um vai ter que estar ligado com o polo positivo do outro. Então, essa é uma grande maneira de enxergar se está associado em série ou em paralelo. Quando eu pego um circuito complexo e vou analisar, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu vou passando a corrente elétrica dele, pensando no sentido convencional, e vou marcando os polos do resistor para enxergar se ele está associado em série ou em paralelo. Nesse caso aqui, está associado em série. Teve questão que realmente só pediu para responder isso. Qual era o tipo de associação desses resistores. Legal, show de bola. Alexandre, entendi o que é associação em série. E o que acontece quando eu associo resistores em série? Vamos pensar na rola do resistor, né? Vamos pensar na segunda lei de Ohm, que a resistência de um resistor qualquer, ela é determinada pela constante de resistividade, pelo comprimento sobre a área. Quando eu coloco resistores em série, é como se eu estivesse aumentando o comprimento de um resistor. É como se eu estivesse aumentando o comprimento da resistência total, né? Então, se eu aumento o comprimento, o que acontece com a resistência? Ela aumenta. Existe uma relação diretamente
proporcional, beleza? Se eu colocar dois resistores aqui de mesmo, vamos imaginar que a mesma constante de resistividade, mesma área, só altera o comprimento deles. Se eu colocar dois resistores de mesmo comprimento aqui, o comprimento vai o quê? Dobrar, né? E a resistência vai dobrar. Então, na verdade, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que quando eu vou analisar um circuito elétrico que tem mais de um resistor, eu posso sim analisar a voltagem, resistência, corrente, potência e energia de cada um desses resistores, porque todos eles têm uma voltagem, todos eles oferecem uma resistência, por todos eles passam uma corrente elétrica, por todos eles há uma transformação de energia e tem uma certa potência, beleza? Mas eu também posso analisar a condição total do circuito, a condição equivalente do circuito. Então, da mesma forma, quando eu associo geradores, eu tenho uma voltagem equivalente no circuito, que é uma voltagem que é estabelecida conjuntamente pelos três, que se eu pegasse esses três e substituísse por um único gerador de 60 volts, funcionaria da mesma forma, ok? E esses resistores associados aqui, eles associados em série, eles vão gerar uma condição de resistência equivalente nesse circuito, ok? E qual é a equivalência de três resistores em série? Resistores em série, quanto mais eu colocar, maior vai ser a resistência. A resistência equivalente em série dos resistores se dá pela soma dos resistores, das resistências que estão em série. Beleza? Ok? Por isso que eu até coloquei aqui no início que a associação em série soma. Se eu quero determinar a voltagem equivalente, eu somo. Se eu quero determinar a resistência equivalente, eu somo o valor de cada uma das resistências. Legal? Ficou claro? Então, essa que é uma associação em série. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou montar uma situação e vou trabalhar constantemente com esses três resistores. R1, de 10 ohms. R2, vou colocar 4 ohms. E R3, eu vou colocar 6 ohms. Ok? Vamos imaginar que eu vou ter um gerador pode ser de 20, vou colocar de 24 volts, como se fosse duas baterias em série. 24 volts, ok? Vamos lá. Para mostrar para vocês a consequência disso dentro do circuito, eu vou começar com um circuito simples e vou associando R2, depois associo R3 e a gente vê a consequência dessa associação ao longo do circuito, ok? Eu não vou ficar associando voltagem, porque a gerador, se associar, vai alterar só a voltagem e depois o resto a gente analisa da mesma forma. Então, geradores, não precisa da gente ficar, não vou ficar trabalhando na associação deles aqui. Só ia alterar o valor da voltagem aqui para fazer os cálculos. Não muda nada. As resistências que a gente precisa refletir um pouquinho mais sobre o comportamento delas. Legal? Então, vou lá. Em relação à associação em série, eu vou passar para o primeiro exemplo. Então, deixa eu apagar aqui. Apaguei. Tinha que ter assistente para apagar quadro. Gente, e a gente vai ficando velho, vai ficando só fudido. Estou pagando aqui, eu estou sentindo. Há 2 anos atrás, eu caí de bicicleta e eu luxei um tendão aqui. E desde então, esses 3 dedos meus ficam constantemente dormentes. Dormente. Fica formigando quase o tempo todo. As veieiras da vida. Agora eu arrumei um tal de epicondilite no outro braço, na outra parte do braço aqui. Que é um ligamento, um tendão que passa aqui, que está inflamado e que o braço agora fica pegando fogo. Então, metade do braço está dormente, a outra metade está pegando fogo. Putz, grila.
Aí o cara falou comigo que para sarar isso é fisioterapia, medicamento e repouso. Desses três, a única coisa que eu gosto é fisioterapia. Então, não tem jeito, vai caminhando com elas. Vamos lá, o que isso tem a ver com o Enem? Nada. Então, vamos fazer aqui o nosso exemplo. Eu vou começar com a coisa mais simples do mundo, um circuito elétrico simples, só com um gerador e um resistor. Eu vou usar um gerador V qualquer de 24 volts, ok? E vou associar nesse circuito um resistor que vai ser o R1, beleza? O que acontece? Quando você faz isso, o gerador estabelece uma diferença de potencial, como existe um circuito para as cargas, essas cargas vão deslocar de forma ordenada, estabelecendo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai passar por esse resistor tem a função de transformar essa energia potencial elétrica em outras formas de energia, e aí ele vai ter uma certa potência de funcionamento. Não é isso? Beleza? Não vou entrar em detalhes. Se é um gerador químico, voltagem contínua gera uma corrente contínua. Se é um gerador alternado, gerador físico, né? Vai gerar uma voltagem alternada, a corrente é alternada, ela fica só oscilando, ok? São algumas características. A representação agora que eu fiz da corrente elétrica foi do sentido convencional. Mas isso tudo é detalhes de outras análises que a gente faz. O que eu quero fazer aqui é a nossa análise VRIP. Beleza? E vamos imaginar que eu usei esse aparelho por 2 horas. Legal? Show de bola. Essa é a nossa análise VRIP. Sempre quando eu vou analisar as grandezas, o comportamento do circuito, eu ponho análise VRIP. Eu escrevo análise VRIP assim e vou preenchendo. Por quê? Quando eu tenho um resistor só, fica fácil, porque ele está submetido a uma voltagem, ele oferta uma resistência no circuito, passa uma corrente, uma potência, energia. E a análise dele é a análise equivalente do circuito como um todo. Quando eu coloco 2 ou mais, cada resistor vai ter uma voltagem, uma resistência, uma corrente, uma potência, uma energia. A análise vai ficando muito grande. Se você for desorganizado, com tanto de variáveis dessa, a chance de você errar é muito grande. Ok? Então, eu gosto de montar essa tabelinha e aí eu vou preenchendo a tabela, em que cada linha é uma grandeza e cada coluna é um resistor que está analisando. Se tem mais de um, o último é o equivalente. Mas vamos lá. Análise dessa condição. O que eu sei? Que o gerador gerou uma voltagem de 24 volts. Então, qual é a voltagem estabelecida no circuito e que o R1 está submetida? 24 volts. Ou seja, cada coulomb de carga que atravessar esse circuito vai deixar 24 joules de energia transformada. Legal. Qual é a resistência desse circuito? A resistência R1, 10 ohms. Aqui você deu voltagem e resistência. Se der outras grandezas, aí você vai preenchendo. Sempre quando eu tenho 2 grandezas em uma coluna dessa, eu consigo achar as outras. Ok? Por exemplo, Alexandre, beleza. Então, deu a voltagem e a resistência. Se deu a voltagem e a resistência, eu consigo achar quem? A corrente elétrica. Você riu. Não é isso? Em que a corrente elétrica vai ser o quê? Voltagem sobre resistência. Então, qual é a voltagem? 24 dividido por 10 vai dar 2,4 amperes. Isso quer dizer que passa 2,4 coulombs de carga a cada segundo de funcionamento. Beleza. E qual é a consequência disso? Vai ser desenvolvida uma certa potência desse aparelho. Qual é a potência? A voltagem vezes a corrente. Beleza? Qual é a voltagem?
24. Qual é a corrente? 2,4. Nossa senhora, eu não vou nem fazer essa conta não. Credo. Estou ruim de conta. Então, vamos lá, ó. 24 vezes 2,4 vai dar 57,6 watts. Olha, já, mas não pode calculadora na hora do Enem, mas também normalmente eles dão conta mais simples e o interesse lá é você acertar a questão, aqui a gente compreendeu o fenômeno. E o consumo de energia? Uau, o consumo de energia é igual à potência vezes tempo. Se a potência é 57,6, ele usou em 2 horas, 2 vezes 57,6 vai dar 115,2, o quê? Watt. Ó, beleza? Ah, você pediu em joule, passa o watt-hora para joules. Lembra que 1 hora é 3.600 segundos? Então, se você multiplicar 3.600, você passa o watt-hora para joule. Ok? Então, essas são as características desse circuito. Legal? Show de bola. Continuando, então, a nossa análise. Continuando a nossa análise, vamos para a situação 2. Essa foi a situação 1. Legal? Show de bola. Situação 1. Vou botar aqui, exemplo 1. Show de bola. Continuando o nosso raciocínio. Agora, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse fio. Nesse mesmo fio, eu venho e coloco outro resistor. Eu vou colocar agora o R1, que já se encontrava aqui, e venho e coloco o R2. Nós arrumamos valores aqui, vai dar só conta esquisita, mas tudo bem. Dá para a gente ir fazendo aqui rapidinho. Coloquei R1 e R2. O que vai acontecer nessa história? Tanto o R1 quanto o R2 vai estar submetido a uma certa voltagem, a uma certa oferta, uma certa resistência, passa por eles uma certa corrente, tem uma certa potência, vai ter um certo consumo de energia. Vamos pensar, continuar pensando no tempo de 2 horas, R1 e R2 nos valores que estão aqui, ok? Só que é o seguinte, quando eu vou fazer essa análise no circuito agora, eu posso estar perguntando para vocês características sobre R1, características sobre R2, ou as característica total ou equivalente. Beleza? Ok? E por isso que montar a tabela Vripp, ela acaba ficando muito mais fácil para o nosso raciocínio. E na montagem aqui, eu vou mostrando para vocês a consequência da associação em série. Vamos lá. Preencher essa tabela. Preencher essa tabela. Pensando em voltagem. Qual voltagem que eu tenho? A voltagem estabelecida pelo gerador. A voltagem estabelecida pelo gerador vai ser sempre a voltagem total. A voltagem equivalente. Então, a voltagem total nesse circuito agora vai ser de quanto? Continua sendo 24 volts, que eu continuo utilizando o mesmo gerador. E qual vai ser a voltagem R1? É 24 volts? Não. Não vai ser 24 volts. Beleza? Por que não vai ser 24 volts? O que eu falei com vocês lá no início da aula? Toda vez que a carga passa por um resistor, ela perde energia. E se ela perde energia, ela muda o potencial. Então, ou seja, esses 24 volts é uma diferença de potencial estabelecida em todo o circuito. Mas se a carga passou de um gerador só, num resistor só, a mudança de potencial vai ser 24 volts. Mas se ela passa em dois, nos dois vai ser 24 volts. Então, no caso de associação em série, a voltagem se divide. A voltagem não é Joule por Coulomb. Se todo resistor transforma energia quando atravessa,
uma parte, e que ao longo de todo o circuito ele vai ter que perder 24 joules cada coulomb de carga que atravessar o circuito, o R1 vai deixar um pouquinho de energia, o R2 vai deixar um pouco de energia, então cada um vai mudar um pouco o potencial elétrico daquela carga quando há essa transformação. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber que é muito importante dentro de associação em série, nessa análise que a gente está fazendo aqui agora, que a voltagem estabelecida no circuito é dividida entre aqueles resistores que a carga passa. Então, se a carga passar em um resistor só, os 24 volts vai ser para ela. Se a carga vai ser naquele resistor, os 24 volts de mudança de potencial. Se a carga passar em 3 resistores, os 24 volts essa mudança de potencial de 24 volts vai acontecer nos 3. Na somatória dos 3 vai dar 24 volts, que não precisa ser necessariamente a mesma quantidade. Então não é 24. Quanto que é? Não sei ainda. Estou preenchendo a tabela. Vou chegar lá. Legal? O que mais que eu sei? Alexandre, você sabe a resistência de cada um. Você sabe que a resistência de um é 10 ohms? Que a resistência de 2 é 4. São 4 ohms. Beleza? Então, se eu sei a resistência dos dois, o que eu consigo achar? A resistência equivalente, uma vez que eu sei a forma de associação. Vocês estão associados em série, somam. Isso quer dizer que dentro desse circuito todo, um resistor de 10 ohms com outro de 4 ohms ligado em série é a mesma coisa que eu tivesse um único resistor de 14 ohms. Em série, soma. Legal? Eu tenho a corrente elétrica? Não foi dado. Alexandre, 2,4 amperes. Não, isso aqui é outra análise. Que era outra história. Esse foi o exemplo 1, quando só tinha R1. Então, não vai ser essa corrente, não vai ser essa potência, vai ser essa energia. Só deu isso. O que eu vou fazer? Só olha para a tabela e vê. Aonde tem 2 valores numa mesma coluna, você consegue preencher a coluna. E aí você vai brincando de preencher essa tabela. A própria tabela vai te dando os passo a passo de qual caminho você vai seguir. Por exemplo, aqui eu só consigo chegar na corrente total. Vamos lá. 24 volts eu tenho uma resistência de 14 ohms. Se eu tenho a voltagem e a resistência, eu acho a corrente. Como é que eu acho a corrente? Voltagem sobre resistência. 24 dividido por 14. 24 dividido por 14 vai dar aproximadamente, eu vou colocar aqui aproximado, 1,71 amperes. 17142, não vem aí ao caso. Beleza? 2 casas decimais e vamos trabalhar com valor aproximado. Isso quer dizer que a quantidade de carga total que movimenta de forma ordenada no circuito a cada segundo é de quanto? 1,71 coulombs aproximadamente. Legal, Alexandre. Show de bola. O que mais que eu consigo achar? Alexandre, se você tem a corrente e a voltagem, você acha a potência. Como que você acha a potência? Voltagem vezes corrente. Então, vou lá. Voltagem vezes corrente. Vai ser 24 vezes 1,71. Vai dar quanto? 41,04. Alexandre, esse tempo ficou doido. Por quê? Olha quando tinha um resistor, quando era R1 só. Qual que era a potência total? 57,6. Agora, a potência total do circuito tem 2 resistores. Então, vamos imaginar, a R1 era uma lâmpada. Aí o cara pensa assim, nossa, está iluminando pouco. Eu vou colocar outra lâmpada no circuito. Aí o cara coloca as 2 lâmpadas em série. O que vai acontecer? Como a resistência total aumenta, a quantidade de carga total diminui, e aí vai passar menos cargas nos aparelhos, consequentemente, vai deixar menos energia.
Beleza? A quantidade de energia por carga que vai ser deixada no circuito total continua sendo a mesma, 24 volts. Um pouquinho R1, um pouquinho R2, né? Mas fica passando menos cargas. Então, a potência total vai ser menor. Então, se eu perguntar assim, se eu associar duas lâmpadas agora em série, o brilho dessa sala aumenta ou diminui? Vai diminuir, porque as lâmpadas vão brilhar menos, porque a potência delas vai ficar menor. Beleza? Show de bola. E a energia consumida? A potência vezes tempo. 41,04 vezes 2, essa potência está um pouquinho. Como é que é? Entendeu? 40, apaguei, retardado, e não escrevi. 41,04 watt. Beleza? E o consumo de energia? Potência vezes tempo. 82,08 watt. Hora. Legal? O watt. Show de bola. Então, se a questão fosse perguntar sobre condição total do circuito, eu ia me preocupar com essa coluna. Vamos lá. Mas em relação a cada um dos resistores, o que mais que eu posso concluir aqui? Uma coisa importante vocês verem em série, que as cargas não tem dois caminhos para passar. Então, a carga total que saiu, ela só tem um caminho. Ela vai passar toda em quem? Em um e toda em 2. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A associação em série, a voltagem se divide, porque a quantidade de energia que cada carga vai transformar vai se dividir entre os resistores. Beleza? Mas a quantidade total de carga que passa em um outro não se divide. Porque se o caminho é o mesmo, todas as cargas que passar por um, passam pelo outro. A